partir de janeiro de 2009, o idioma português sofrerá diversas modificações de grafia em consequência do acordo ortográfico assinado entre os países de língua portuguesa e já referendado pelos respectivos parlamentos. As mudanças afetam menos o Brasil do que os demais países, segundo os especialistas, mas mesmo assim devem obrigar uma série de mudanças, como a reedição de livros didáticos. Como essas mudanças irão repercutir no judiciário? Juízes, advogados e promotores já estão preparados para a nova realidade? Nós entramos nesse debate no programa de hoje. O Via Justiça, que já está no ar, é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. A linguagem jurídica, e nos perdoem os operadores, nunca foi um primor literário, com as exceções de praxe, mas ela não pode ser imprecisa, confusa, sob pena de provocar resultados indesejáveis. A reforma ortográfica, que entra em vigor em janeiro de 2009, será capaz de facilitar o uso da língua pelos operadores ou será um complicador a mais? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o juiz José João Calanzani, que é bacharel em letras, e a bibliotecária Nilceia Lage de Medeiros. Nilceia, muito obrigado pela sua presença aqui. Você agradeço. É graduada em Biblioteconomia pelo FMG. Sim. Mas tem um mestrado em administração. E você atua atualmente trabalhando na área jurídica? Sim, desde que eu formei, eu tenho atuado na área jurídica, em escritórios de advocacia, de auditoria, sempre com as legislações e jurisprudências. Perfeito. E doutrinas. Doutor Calanzani, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor eu sei que o senhor é um capixaba mineiro. Sou capixabeiro. O senhor foi juiz durante quantos anos e já está aposentado há quanto tempo, doutor? Eu fui juiz durante 10 anos e estou aposentado também há 10 anos. Uhum. E além do direito, o senhor fez o bacharelado em letras? Primeiro eu fui professor, formei em letras pela PUC, fui professor durante 21 anos e meio de língua e literatura. Perfeito. Para abrir o nosso debate, nós vamos ouvir a opinião de uma das maiores especialistas brasileiras em linguagem, a professora Magda Becker Soares. Acompanhe. Eu não sou entusiasmada com esse acordo, porque acho que não tem muito sentido, por várias razões. A principal é que pretende-se com isso criar uma homogeneidade na língua entre os países que tem como língua oficial o português, e a homogeneidade não se faz na ortografia, né? A homogeneidade se faz em outros aspectos da língua, que esses são absolutamente, o que eu diria, são absolutamente alheios à possibilidade de uma reforma. Ou de um acordo, né, que são os aspectos. O que é realmente diferente entre o português do Brasil e o português de Portugal, o português de São Tomé e Príncipe, o português de Moçambique, etc. É a pronúncia, e a ortografia não muda a pronúncia. Nós temos dificuldade de entender pessoas que falam português de Portugal, português de Moçambique, pela pronúncia, não é? Quer dizer, pela oralidade e não pela escrita. É o vocabulário, que são palavras diferentes para designar a mesma coisa. Ou então, palavras que têm sentido diferente nesses diferentes países. E até diferenças sintáticas, né, entre o português nesses vários países, de modo que não é a ortografia que vai homogeneizar, né? É aquilo que é de menos importante. Além disso, nós sempre lemos, no que se refere à língua escrita, nós sempre lemos com muita facilidade, sem nenhuma dificuldade, um livro de um autor português, né? A gente lê Saramago, Brasil inteiro lê, ou pelo menos eu gostaria que o Brasil inteiro lesse Saramago, para dar um exemplo, né? E Saramago sempre insistiu para que não fosse adaptado à ortografia do português do Brasil os seus livros, e lemos sem nenhuma dificuldade. Como também Mia Couto, né, um autor moçambicano, a gente lê sem nenhuma dificuldade, com as pequenas dificuldades ortográficas que acontecem. Eu acho que o ônus é muito maior do que o benefício com esse acordo.
Todas as nossas leis vão ter que ser reescritas na nova ortografia, porque a lei é alguma coisa relativamente durável, né? Livros, novas edições de livros, de que as editoras têm os seus arquivos, né, vão ter de ser reescritos ou revistos, né, o que é um ônus muito grande. Isso já está começando agora com os livros didáticos, né, que já agora no próximo ano devem ser impressos na nova ortografia. Então as editoras estão enfrentando um trabalho grande para rever todos esses livros. E isso é muito dispendioso, né? Isso é muito caro, né? E não sei se o ônus que isso vai trazer, né, o que isso está trazendo, compensa os poucos benefícios que esse acordo traz. Não adianta, porque agora já está feito, vamos enfrentar, né? Doutor Calanzani, antes da gente entrar especificamente no nosso tema, que são as repercussões no judiciário, o senhor acha que esse acordo ortográfico, essas mudanças eram necessárias nesse momento? Olha, a ortografia realmente não é o mais importante, né, na língua. Talvez, igual a Magna ressaltou, o problema semântico, né? O significado das palavras, que realmente em cada país os significados são diferentes, né? Rapariga no Brasil é prostituta, rapariga em Portugal é moça donzela, né? Agora, sempre traz uma espécie de unificação, né? Os países seguindo a unificação ortográfica facilita realmente a correspondência comercial, a correspondência econômica, quer dizer, fica mais fácil para todo mundo. Tem pontos positivos, né? Tem pontos positivos. E eu diria para a Magna, né, que é professora de português, vai dar mais emprego para os professores de português, né? Vai revisar agora todos os livros. Né? Tá certo. Nilce, é você que trabalha com a linguagem o tempo inteiro. Você avalia que esse acordo ortográfico traz benefícios também? Ele era necessário? Olha, eu não posso avaliar isso não, mas eu sei a repercussão que isso tem numa biblioteca. A hora que a gente fizer os sistemas de recuperação de informação, for fazer pesquisas, como é que a gente tem que lembrar como é que era antigamente, como é que vai ser a partir de agora do ano que vem. Então, tem essas repercussões. Perfeito. Agora, se era necessário ou não, acho que aí é a área mesmo de letras, de linguística, eu acho que são as pessoas melhores. Doutor Calanzani, eu fiz uma pequena provocação na abertura, falando vamos dizer, eu diria, que os textos jurídicos, em geral, não são um primor literário, quase exceções de praxe. Eu sei que o senhor é um poeta, o seu texto certamente é bom, mas a maioria das peças nem tanto. O senhor acha que essa mudança ortográfica vai ter repercussão no curto, médio e no longo prazo nesses textos? Para a questão de clareza não vai influenciar em nada, como eu falei, que não vai interferir na semântica. Sim. Ela vai interferir só para facilitar o juiz de não cometer erro ortográfico, porque diminuiu o número de palavras acentuadas, diminuiu o número de palavras que usa hífen. O juiz, o promotor e o advogado, juiz, todo mundo interfere. Né? E diminuiu também, desapareceu o trema, que vai facilitar na hora até de digitar o texto, né? Porque o trema tem que... Dá trabalho para digitar um acento, tem que mexer nos comandos do computador. Então, na verdade, em termos de linguagem jurídica, não vai interferir na linguagem. Se o juiz escreve bem, ele escrevia bem com a ortografia anterior e escreve bem com a ortografia atual. Isso não vai interferir. Do ponto de vista da legislação, a professora Magda toca nesse ponto aí. Nós temos, né, já inúmeras, muitas leis já aprovadas, impressas, etc. Com o tempo, todas elas terão que ser adaptadas? Mas a adaptação continua sendo só ortográfica. Quer dizer, não vai interferir no significado ou no comando da lei. A lei continua com o mesmo comando. Pouco importa se a assembleia está escrito com um acento ou não, continua sendo assembleia o significado. Então, em termos de conteúdo das leis, essa mudança não vai interferir em nada.